Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Daniel, capítulo 2. Livro de Daniel, capítulo 2. Aleluia, meu rei. Engrandecido seja o Senhor. Daniel, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler o versículo 17, versículo 18 e depois o versículo 49. Daniel, capítulo 2, versículo 17, 18 e depois o versículo 49. Quem encontrou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 49 de Daniel, capítulo 2. A pedido de Daniel, constituiu-se o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Amém, igreja? Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, teu filho, teu servo, a tua igreja orou pela minha vida, mas eu creio, Senhor, que quanto mais oração, mais misericórdia, mais graça. E eu creio, Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor há de falar conosco por meio da tua palavra, que eu diminua e o Senhor cresça nesse lugar, que o teu nome seja engrandecido diante de tudo aquilo que foi proposto nessa noite. Fixa, Senhor, os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa atenção à sua palavra, Senhor. Que o inimigo que tenta impedir que essa pessoa compreenda a tua palavra, ele seja envergonhado e destruído nesse momento. É que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E quem crê, assente-se e glorifique ao Senhor, se você puder, aplaudindo ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, por sinal, um livro onde nos conta a história de 4 jovens, e eu quero enfatizar a vida de um jovem chamado Daniel, a qual sofreu bastante pela sua fé, sofreu bastante pelo seu posicionamento, sofreu bastante pela sua escolha em servir a Deus. Quero falar já no início dessa introdução, que se você escolher Cristo, se você escolher o Evangelho, se você escolher estar nessa casa, se você escolher ir para o céu, você vai sofrer, você vai perder, você vai ser envergonhado, você vai ser perseguido. Mas uma palavra que ainda traz esperança ao meu coração é de que nós seremos salvos. Então, nessa compreensão, nós entendemos que mesmo que eu perca, mesmo que eu sofra, mesmo que eu seja caluniado, envergonhado, mesmo que traguem a minha vida, a minha alma, eu creio ainda que serei salvo e irei morar com o Senhor Jesus. Quando nós vemos que Daniel, aqui no capítulo 2, o seu versículo 1 em diante, a Bíblia vai falar sobre a interpretação do sonho de um rei chamado Nabucodonosor, um rei a qual durante uma noite ele deita e o seu sono não é um sono tranquilo como de um rei comum, o seu sono não é suave, ele tem um incômodo durante a noite, ele tem uma visão durante o seu sonho, e a visão que ele tem é de uma estátua
muito bela, muito adornada, a qual tem 4 coisas que identificam ela nas suas devidas partes. Primeiro, a sua cabeça é uma cabeça de ouro. Diga assim comigo, cabeça. Diga, cabeça de ouro. A cabeça ela é de ouro, o seu peito até a altura da sua cintura ela é de prata. Nós vemos também que a terceira parte dessa estátua, a parte das suas pernas são partes de ferro. E chegando aos seus pés, nós temos parte de ferro e também parte de barro. Quem entende, diga amém. Amém. A visão que o rei tem num sonho conturbado é essa. Só que durante todo o seu sonho, ele não consegue ter a explicação do seu sonho. E quando ele acorda preocupado com aquilo que ele viu. E ele procura imediatamente as pessoas que serviam a ele ali naquele reinado. A Bíblia fala que havia pessoas, adivinhadores, pessoas magos, pessoas que estavam ali, que eram responsáveis para descrever muitos mistérios daquela época. A Bíblia fala que esses homens, pastor Lindomar, eles eram contratados para falar a respeito daquilo que os homens, fisicamente falando, não entendiam. Só que também tinham dentro de si um espírito de engano. Diga assim comigo, espírito de engano não provém de Deus. A Bíblia fala que esses homens, eles adivinhavam muitas coisas, traziam ali entendimento a muitos mistérios, a qual o rei, assim como outros também, entregavam ali os seus sonhos, as suas visões. E durante todo esse período, o rei Nabucodonosor, ele convoca todos ali, e ele pede para que eles revelem o sonho a qual ele teve naquela noite. E além ainda do seu sonho, ele pede que a sua visão, o seu sonho, seja interpretado. Diga assim comigo, um sonho, uma visão. Diga interpretação, uma revelação. Ele pede que eles revelem o que ele sonhou. Mas além disso, diferente de outras vezes, ele pede, irmão Branco, que eles interpretem aquela visão. Preciso pregar para o coração de alguém nessa noite, que o espírito de adivinhação vai começar a cair por terra, aqui neste lugar e por onde você passar. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas usam de uma coisa chamada internet, o recurso da mídia social, para aproveitar das pessoas que estão sofrendo, pessoas que têm tido muitas das vezes visões de Deus, pessoas que têm enxergado coisas misteriosas, como a própria Bíblia nos declara que haveria nos finais do tempo. E eles usam de artimanha, desses artifícios, para enganar o povo de Deus. Diga, todo espírito de adivinhação vai cair por terra, em nome de Jesus. E quando o rei convoca eles, ele diz assim: eu quero que vocês revelem a qual foi o meu sonho, e além da revelação, eu quero que vocês me deem aqui a interpretação daquilo que eu sonhei. A Bíblia nos conta que aquele rei fica angustiado, esperando receber daqueles que muitas vezes, olhe para cá, daqueles que muitas vezes revelaram coisas extraordinárias, mas naquele momento respondem para ele: ó rei, não há ninguém que possa revelar essas coisas, não tem ninguém que possa trazer a revelação daquilo que tu sonhaste. Conta-nos o sonho, e nós iremos te dar a interpretação do sonho. A Bíblia conta que o rei Nabucodonosor não faz acordo com ninguém, e ele diz assim: vocês estão espertos demais. Diferente das outras vezes, dessa vez eu não vou contar para vocês nada. Eu quero que vocês revelem qual foi o sonho que eu sonhei, e também interpretem aquilo que eu sonhei. E ainda mais, se vocês não revelarem aquilo que eu sonhei, se vocês não interpretarem aquilo que eu sonhei, todos vocês serão presos, mortos, as vossas casas serão destruídas e diminuídas ao pó.
A Bíblia nos conta que mais uma vez eles respondem pela segunda vez, irmãos Hilton, dizendo: Rei, não tem ninguém na face da terra que tenha esse dom, não tem ninguém na face da terra que conheça esses mistérios. É necessário que o Senhor nos conte qual é o seu sonho. A Bíblia conta que o rei responde para eles mais uma vez, dizendo: eu não vou dizer para vocês, vocês estão procurando ganhar tempo. Eu digo para vocês pela última vez: revelem a visão que eu tive, interpretem a visão que eu tive, e vocês receberão coisas inefáveis, receberão ouro, receberão honrarias, receberão perfumes, receberão todo o galardão no meu reinado. Só que mais uma vez eu quero dizer e pregar para o coração de alguém: coisas inefáveis e misteriosas, pastor Lindomar, nos dias de hoje, Deus está levantando pessoas com dons, mistérios, não para usurpar da fé de ninguém, mas para trazer entendimento e discernimento sobre as coisas do reino que ainda estão por vir na casa e nos céus. Pastor, o que o senhor está dizendo? A Bíblia conta que esses são retirados da presença do rei. E o rei define um decreto, Everton: matem todos os magos, feiticeiros, adivinhadores e todos aqueles que são videntes também. Diga assim comigo: existe alguém que nesse momento Deus está levantando para trazer livramento para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Tem alguém que acredita nessa palavra? Nesse território, nesse reinado, tem um homem chamado Daniel. Qual é o nome dele? Daniel. A notícia chega, Elias, até Daniel, e aos seus ouvidos dizem assim: o Senhor, juntamente com todos aqueles que estão com o Senhor, os seus amigos, irão morrer, porque existe um decreto do rei. Existe um decreto do rei que irá matar todos os adivinhadores, e vocês estão incluídos nisso. Daniel fica inquieto na sua alma e diz assim: revele a mim, diga para mim qual foi aquilo que Deus revelou para ele, o que Deus mostrou para ele, que incomoda o rei. A Bíblia fala que Daniel diz assim: diga ao rei que nós iremos orar. Existe alguém aqui que ainda ora? Vou perguntar mais uma vez: tem alguém aqui que ainda procura orar acerca das coisas misteriosas? Daniel diz assim: avise o rei que irei orar. Nós temos no versículo 17 do capítulo 2 que Daniel chega até para a sua casa e explica isso a Ananias, a Misael e Azarias, os seus companheiros, e diz assim: vamos orar a Deus, vamos pedir misericórdia a Deus, porque senão nós iremos morrer. Quer ser livrado da morte? Como foi louvado aqui, quer ser livre do laço do passarinheiro? Vá orar. Quando uma notícia ruim chegar diante de você, não se desespere, vá orar. Porque existe um Deus dos céus que ainda responde àquele que ora, igreja. No versículo 18 nós vamos ver que eles pedem a Deus misericórdia sobre esse mistério. Eles não sabem o que está acontecendo, mas estão jurados de morte. Mas todo aquele que serve a Deus, eu vou dizer de novo, todo aquele que serve a Deus não teme ao homem que pode matar o corpo físico, não teme ao homem que pode lhe causar morte ou dano, mas teme aquele que pode lançar a sua vida no inferno. Quem aqui ainda confia no Deus Todo-Poderoso, que é aquele que governa a sua vida e é poderoso para te livrar de toda e qualquer situação, igreja? Porque não existe tramas de morte, não existe laços do inferno que possam, com alguém que ora verdadeiramente ao Senhor. A Bíblia conta que Daniel ora a Deus. No versículo 19 a Bíblia vai nos dizer: então foi revelado um mistério a Daniel,
Numa visão de noite, Daniel bendisse ao Deus do céu, dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. Se eu fosse você, já glorificava por essa palavra, mas eu vou ler de novo mais uma vez. É dele a sabedoria, é dele o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem remove os reis e estabelece os reis. É Ele que dá sabedoria a todos os sábios e entendimento a todos os inteligentes. Sabe o que eu compreendo com isso? Que ainda que eu seja alguém estudado, letrado, ainda que eu busque, missionário Josafá, todo o conhecimento de livros dessa terra, o único que pode me dar a sabedoria do céu é Deus. Eu vou dizer de novo: o único que pode trazer inteligência sobre todas as coisas é Deus. Porque melhor do que uma mensagem preparada, melhor do que um esboço estudado durante anos e anos, uma mensagem poderosa é o diabo que pode trazer usando a vida de alguém, porque ele conhece toda a história. Mas eu vim nessa noite aqui para pregar para o coração de alguém, que ainda que alguém se levante com alguma revelação, Deus vai te dar discernimento das coisas. Você não entendeu? Vou dizer de novo: não basta ter a revelação. É muita gente por aí dizendo: Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Mas aquele que tem discernimento do céu, aquele que ainda ora ao Senhor, ele não é envergonhado, ele não é confundido, ele recebe a direção de Deus e ele sabe que nem tudo provém de Deus. Sabe o que Deus está mandando dizer? E pregar para o coração de alguém: chega de ser enganado com mentiras e fábulas. Chega de pessoas que chegam manipulando o sentimento que existe no teu coração. Está na hora de receber discernimento de Deus. Porque eu digo aqui: basta vir um pregador, basta vir alguém aqui, pegar o microfone, olhar, falar palavras, conduzir palavras, e a maneira das palavras, e alguém vai começar a chorar talvez, e essa pessoa desce, e vai até alguém que está chorando e começa a dizer palavras. É muito fácil trazer a revelação para quem está chorando. É muito fácil falar para alguém que você conhece a história e sabe o que está passando, irmão Alex. Levante a mão direita, se você pode comigo, diga assim: ninguém a partir de hoje vai me enganar com revelações vazias. Abre minha sua mão, diga: eu terei discernimento que vem do alto. Nenhuma revelação vai me enganar, mas aquilo, diga, aquilo que vem do reino vai trazer vida, 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 vida. O que é de Deus vai trazer vida para você. O que é de Deus não confunde, Everton. Tem uma moça, deixa eu lhe contar, a qual eu estive orando por um tempo atrás. Ela ainda não veio a essa casa. É alguém que infelizmente, irmã Andréia, missionária Andréia, está presa numa coisa chamada revelação. Eu vou melhorar para você uma coisa chamada adivinhação. Um espírito de adivinhação rondando a terra. Muitos adivinhadores, irmão Jacó. Pessoas que olham e começam a adivinhar coisas do seu passado, e você se vislumbra por causa disso. E essa mulher recebe sempre uma adivinhação. Só que no final de todas as coisas, a pessoa a qual está com o espírito de adivinhação, que se diz pastor, diz assim: eu preciso que você me envie uma oferta, porque para que seja mantido esse trabalho, e para que Deus possa me dar mais revelações para te entregar. Um espírito de adivinhação ronda as igrejas. A gente vai ver que gente da igreja, gente dessa igreja, sai correndo por outras igrejas, procurando revelação
revelação que massageia o seu ego. Fica procurando palavras que massageiam o seu coração. Palavras que não traz transformação, não traz confronto, como diz aqui o louvor, não traz arrependimento. E vem uma coisa chamada déjà vu. A vida da pessoa continua num círculo vicioso. Não amadurece, não cresce, não pensa, não vive, não produz. E como foi dito ontem, é uma árvore infrutífera. Por favor, olhe com os olhos de profeta para alguém do lado e diga assim: cuidado para não ser cortado, irmão. Olhe para cá. Cuidado para não ser cortado. Tentaram cortar a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que eles foram orar a Deus. E como nós temos aqui no versículo 19, Deus deu a revelação a Daniel. E não somente a revelação, Deus também deu a interpretação da revelação. Ainda que seja o nosso pastor do mar que vá até você e diga: assim diz o Senhor, você tem que ter um espírito de discernimento. Ainda que eu desça, ainda que o evangelista desça, ainda que o pastor Wagner Camilo que vai vir quarta-feira desça, aponte o dedo no seu rosto, diga o seu nome, revele o seu RG, o que quer que seja, que reine sobre você. Levante a sua mão, o espírito de discernimento do céu de Deus sobre a tua vida ainda. Olhe para alguém com olhos de profeta e diga assim: que ninguém te engane, irmão. Existe uma maneira de não ser enganado. Pergunte qual? Conhecendo a verdade. Essa mulher a qual eu disse que recebe uma mensagem de 2 em 2 dias, ela me manda o áudio do pastor, que diz que é pastor. Ela diz: pastor Jonathan, me ajuda, porque ele está me pedindo oferta e eu estou dando oferta. Eu falei: irmã, a senhora está presa num espírito de adivinhação. Só que enquanto a senhora não aceitar que somente a verdade pode libertar, e a gente quer presa a um emprego, e a gente quer presa a oportunidades, e a gente quer presa a sentimentos afetivos, e a gente quer presa igual ela as coisas da igreja. Entenda, não é porque subimos aqui que somos de Deus, mas são os frutos, como foi pregado aqui ontem. Quem estava aqui ontem recebeu uma palavra aqui liberada desse altar. São os frutos que dizem quem eu sou em Deus. São os frutos que vão dizer quem você é em Deus. E Daniel tinha fruto, Camilo, para dar. Quer receber revelação? Quer receber interpretação? Vá orar a Deus. É gente querendo entendimento de todas as coisas, é gente querendo discernimento de todas as coisas, mas não busca comunhão com Deus. A Bíblia nos conta que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, pedindo a Deus misericórdia, entendimento. Sabe por que Deus poupa Daniel? Porque havia uma ligação entre Daniel e Deus. A conexão não era somente descendo, era descendo e subindo. Lembra do sonho de Jacó? A Bíblia fala que quando Jacó deita com a cabeça numa pedra, ele tem uma visão. Qual é a visão, pastor? Uma escada. E a escada serve para 2 coisas. Pergunte o quê? Pergunte o quê? Subir e descer. Sobe oração, desce resposta. Vou dizer de novo, porque tem alguém que precisa receber isso aqui nessa noite. Para que desça a resposta, é necessário subir oração. Para que desça a revelação, é necessário subir a renúncia. Daniel chega até o rei e diz assim: rei, não se preocupe, quem te deu essa visão foi Deus.
O rei, ele se vislumbra com aquilo que Daniel diz de primeira mão, mas ele diz assim: qual foi o sonho? Ele diz assim: tu sonhaste com uma estátua. Ele diz: pois bem, é isso. Só que não é qualquer estátua. Que estátua que eu sonhei? Cabeça de pregador não está no texto, mas pensa comigo. Falar que sonhou com uma estátua é muito vago. Existem detalhes nessa estátua que fazem com que a revelação seja tremenda, que a interpretação seja única. Levante a mão direita e diga assim: Deus não vai me entregar qualquer visão. Diga: Ele vai me dar detalhes da revelação. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Daniel diz assim: pois bem, tu sonhaste com uma estátua. Essa estátua ela era linda. O alto dela, o topo dela era de ouro. Eu fico imaginando os olhos de Nabucodonosor se arregalando, dizendo: meu Deus, é isso. E o que mais? E o que mais, Daniel? Conte. Ele diz assim: o peito era de prata. Ele diz: o que mais? A sua cintura era de bronze. E o que mais? Vou revelar para o Senhor. As pernas eram de ferro. Eu estou vendo que tu não é qualquer pessoa. Deus está mandando dizer: tu não é igual àqueles que estão lá fora enganando o povo. Existe alguém que aqui ainda é de Deus. Existe alguém ainda que Deus vai usar para trazer discernimento para vidas. Estou vendo que você não é um jovem qualquer. Conte-me mais, porque falta um detalhe. Ele diz assim: detalhe é ferro com barro são os pés. Ele diz assim: bendito seja o Deus de Daniel. Você não entendeu? Alguém que não servia a Deus, que tem autoridade nas mãos para matar e dar a vida, para condenar e absolver, está se prostrando ao Deus de alguém que decidiu orar. Ah, irmão, não foi pouco glória, não foi para mim. Eu vou dizer porque é para Deus. Quando tu ora, não existe autoridade na terra que não reconheça o Deus da tua vida. Estão temendo o homem, mas não temem a Deus. Estão com medo da prisão, mas não temem ao Deus dos céus. Lembra de Paulo e Silas? Por pregarem a verdade, já preguei aqui, por falarem a verdade, trazerem libertação para aqueles que estavam vivendo diante das adivinhações daquela época. Foram presos, mas não ficaram bravos com Deus, porque as coisas não deram certo. Não xingaram o Senhor, não abandonaram a igreja, não abandonaram o corpo. Ao contrário disso, foram orar, foram adorar. O que tu tem feito quando a perseguição vem? O que tu tem feito quando vem a dificuldade? Quando tu recebe o diagnóstico, qual é o seu posicionamento? Quando as coisas não dão certo, para onde você vai? É pro colo de quem que tu vai chorar? Eu vou chorar aos pés do Senhor. Quem vai chorar aos pés do Senhor? Quem ainda vai chorar aos pés do Senhor? Rei Nabucodonosor fica impressionado. Bendito seja o Deus de Daniel. Só que lembre-se, o decreto tem duas cláusulas. A primeira, revelação do sonho. Segundo, a interpretação dele. Alamanda, calavassuierebacai. Coloque para mim, por favor, Daniel capítulo 2. Oh, aleluia. Tem alguém com glória ainda? Versículo 30. Olha o que a Bíblia diz: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses as cogitações da tua mente. Versículo 32. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés a parte de ferro,
em parte de barro também. 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Diga glória a Deus. Uma pedra vem, bate na parte de baixo da estátua e derruba toda a estátua, diminuindo de alto a baixo tudo aquilo e transformando em pó. Diga assim comigo: essa pedra tem força. Diga: essa pedra tem poder. Quem é essa pedra? Está havendo uma discussão. Pedro se levanta, começa a falar com o Senhor, e o Senhor Jesus diz assim: tu és Petros, que significa pedra. E ele diz assim: sobre essa pedra que sou eu. Você não entendeu o que eu vou dizer? A pedra que esmiuça a penha, a pedra que destrói o ouro, que é capaz de destruir a prata, missionário, que é capaz de destruir o bronze, reduzir o ferro a pó, esmagar todas as coisas, chama-se Jesus de Nazaré. O que eu quero dizer para você é: não tem rei de ouro, não tem estátua de prata, não tem adorno de bronze, não tem estátua de ferro, não tem nada de barro feito pelas mãos dos homens que permaneça, porque Ele é a pedra. Jesus Cristo é a pedra que esmiuça todas as coisas. Levante a sua mão, você pode fazer isso, e não tem nada que sobreviva quando o reinado dele vier para buscar esta igreja lavada, reunida pelo sangue do Cordeiro. Ele virá sobre a nossa vida. O seu reino vem, o seu reino vem, e o mistério é esse: ele traz consigo os galardões. Ele vai entregar para mim, ele vai entregar para você, ele vai destruir todas as coisas e vai estabelecer os céus. Olha o que diz, versículo 36, por favor, no telão de Daniel 2. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. 38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Diga glória a Deus. Versículo 41. Quanto ao que viste aos pés e dos artelhos ou tornozelos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reinado dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte que viste o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. 44, olha o que a Bíblia diz: mas nos dias desses reis, oh aleluia, o Deus dos céus levantará, suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, esmagará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para todo o sempre.
você puder, diga: eu sou servo de um rei. Diga: ele virá. Maior do que a alegria que eu recebi do encarregado dessa cidade, dizendo: olha, segunda-feira tu está de férias. Oh, glória. Maior do que a alegria de conseguir preparar o recurso para que o pregador de quarta-feira aprove, o Senhor chegue a esse lugar e nos abençoe. Pastor, amigo meu, homem de Deus, Deus preparou maior do que essa alegria. É a alegria que eu tenho de que um dia eu vou morar no céu. Maior do que a alegria que a minha esposa pode me dar, Daniel. Maior que a alegria que os meus filhos me dão todos os dias. É a alegria de que um dia eu vou para a glória. Tem alguém que espera ainda morar no céu aqui? Oh, aleluia. Coloque para mim aqui em nome de Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 20, capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 33. E me aproximo do fim. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por quem, igreja? Por quem, igreja? A uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de... Mais uma vez o nome de... 32. Este será grande e será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33, por favor, coloque para mim. E reinará eternamente na casa de Jacó. E olha o que diz aqui, em conformidade com o que nós temos no texto de Daniel: e o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. O seu reinado não terá fim. Tem uma pedra que está vindo aí. Tem uma pedra que está vindo aí. Eu sou servo de um rei. Ele tem um reinado. Ele tem um trono. Ele está sentado. Mas ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá buscar o teu povo. Ele virá buscar a tua igreja. Alamanda, carava, suiereba, caia. E eu pergunto, e encerro: aleluia! De que trono, perdão, de que reinado você é? Reinado da estátua ou reinado da pedra? Tu está fazendo parte da estátua ou está fazendo parte da pedra? Pastor, explica. Me dá 2 minutos, encerro. O ouro. Quem não se vislumbra com ouro, pastor Indomar? Vamos dizer que as melhores igrejas, pastor Indomar, são aquelas que estão adornadas com o melhor som. Vamos dizer que as melhores igrejas são os melhores púlpitos confeccionados. Vamos dizer que as melhores igrejas são aquelas que têm as melhores poltronas, os melhores ar-condicionados, as melhores mídias, Pedro. Quem não se empolga com ouro, riqueza, poderio, o ouro não perde valor. O
cotação pode subir e descer, mas você vai ver que o valor do ouro nunca desce lá embaixo. Por quê? Porque é ouro. Houve uma época, na escassez do ouro, aonde a descoberta da prata valia mais do que ouro. Valia mais do que ouro. A prata ainda encanta os olhos. Você vai ver que tem coisas que somente um bronze bem polido, ele vale como o ouro. Aonde está a sua firmeza? A sua fé está estabelecida no quê? É no seu salário, é no seu recurso, é no seu emprego. Para você está tudo bem, então está de boa com Deus. Deus está se agradando porque está tudo indo bem na sua vida. Não está lhe faltando nada. Ou você é aquele que está estruturado num bem? O ferro. Tem gente que é assim, tem um automóvel, se sente um tal, é hora de vir para o culto, é hora de vir para a igreja. Vou falar, Jesus, passa pelos irmãos, não tem capacidade de dar uma buzinada para falar a paz do Senhor, tem 4 vagas no carro e não dá uma carona para o irmão que está a pé. Manda a cala, pode ficar tranquilo que eu prego que eu vivo. Manda a cara da séria. Estão estruturados nos seus bens. Não vem a hora de pisarem nos seus lares luxuosos, adentrarem e sentarem diante das suas televisões. Estão presos na riqueza desse mundo. O seu olhe para cá, tenha coragem. O seu coração está nesse mundo. E o que ele pode me oferecer. Mas tem aqueles também que gostam de dar uma fugidinha. Pastor, o que você está falando? A terra, o barro, gostam de ficar andando por outros lugares. Levante a mão quem é dessa igreja. Quem é da União Cristã de Pariquaraçu, levante bem a sua mão. Eu não quero nem olhar e vou pedir para o Pedro tirar uma foto para depois mostrar para o pastor Lindomar. Quem é da igreja, levante bem a sua mão. Em nome de Jesus Cristo. Tu tem uma casa, tu tem pastor, tu tem irmãos. Aqui é uma igreja, tu tem obediência a prestar nesse lugar. Sirva a Deus na sua integridade, sirva a Deus aqui, sirva a Deus ali, mas seja fiel a esta obra. Sabe por quê? Porque Deus não vai colocar nada sobre a tua vida se você não for fiel no pouco. Quem vai ser fiel no pouco aqui? Quem vai ser fiel no pouco aqui? Nesta casa, nesta obra, nesta igreja, para que Deus possa te dar e acrescentar no muito, irmão. Sério, sabe por quê? É assim. Dá anos e anos e anos e anos e anos e anos nada. E aí Deus faz o quê? Traz gente de longe para fazer. Traz gente lá de fora. Diga assim comigo, está chegando uma pedra que vai derrubar tudo. Vai derrubar orgulho. Oh, glória. Vai derrubar a prepotência. Vai derrubar aquele que está se achando. Tem uma pedra vindo aí. Eu vou acreditar que está como uma roda, está vindo rolando. Sabe por quê? Na hora que vier vai arrebentar com tudo para estabelecer o seu reino, reduzir a pó. Nós temos aqui no livro de Lucas, o reino dele jamais passará. De que reino tu faz parte? Vai continuar lutando lá fora, servindo a estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de barro. Cuidado, irmão. Tem uma pedra que está vindo aí. E se tu não fizer parte desse reino, vai ser esmagado também. Mas glórias a Deus que o reino dele é para a eternidade. Diga assim comigo, eu vou fazer parte do reino do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem pode aplaudir Jesus bem forte?